Lápide histórica encontrada em São Leopoldo. Continuam as homenagens da Semana da Enfermagem e mais pacientes recuperados da Covid na nossa região. Essas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Vale News, olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Vale News desta sexta-feira. Eu sou a Jordana Euto e te faço companhia até às 21 horas aqui na nossa Vale TV. Hoje é sexta, mas a gente começa falando de quinta-feira, da live de toda quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, que recebeu novamente o diretor da Caixa Econômica Federal e a Elisângela, intérprete de Libras, que também estava presente. Os temas discutidos foram auxílio emergencial, fake news, empregos e outras medidas econômicas do governo. Vamos acompanhar. Essa questão do vírus, né? A Unicef acabou de divulgar que temos hoje em dia 780 milhões de crianças fora da sala de aula e os travamentos indiscriminados que estamos tendo na questão da pandemia, são essas quarentenas, lockdown, tá? Pode contribuir para que se aumente em 45% a mortalidade infantil no mundo. Em especial para nós aqui no Brasil, que nós somos um país ainda, né, em desenvolvimento. Certo. E também dizer que a OIT, você fala alguma coisa sobre isso, né? Disse, né, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que aqui na América Latina, né, incluída o Brasil, obviamente, o poder aquisitivo dos informais caiu 80%. Então, vamos supor, um elemento informal aí que ganhava 2 mil por mês, vendendo aí churrasquinho de gato, um biscoito Globo na praia, sei lá o que for, tá? Ele se ganhava 2 mil por mês, 80%, passou para 400, em média, R$400 a renda dele. Lógico, teve gente que perdeu 50%, né, R$1.000, teve gente que perdeu tudo, não tem como vender nada. E estão numa situação bastante complicada. Por isso, Pedro, não sei qual é a tua opinião, a gente acha que o Brasil não suporta mais, né, por parte em alguns estados, ter esse bloqueio tão grande no comércio. É a tua opinião também, Pedro? Sim. E é tão importante, presidente, o auxílio emergencial, né, que nós fizemos de uma maneira única e que depois a gente vai anunciar, quando o senhor me falar, eu já faço anúncio da segunda parcela. E quando você fala em benefício emergencial, os Estados Unidos perdeu 26 milhões de empregos, nos Estados Unidos. Nós aqui não temos o número exato, alguns milhões, não vamos anunciar porque não temos o número exato, mas as medidas do governo evitaram, tá, que 7,2 milhões de empregos não fossem extintos no Brasil. Então o governo vem fazendo a sua parte, porque emprego também é vida. Certo. Então, o pessoal fala muito, alguns falam ainda, né? O cara está pensando em economia e não na vida. Não, economia, emprego é vida. Você ganhando mal ou não ganhando, você tem problema. Vai faltar comida na tua casa. Você vai ter um organismo mais enfraquecido, mais propenso a contrair outras doenças. Então é tratar com responsabilidade a questão da vida e a questão do desemprego também. Em coletiva, o governo federal e o Ministério da Saúde atualizaram os dados do enfrentamento à Covid-19 aqui no nosso país. Vamos acompanhar os trechos da coletiva de ontem. Então, todo profissional de saúde que ele apresenta o quadro de síndrome gripal, não estou nem dizendo de Covid, mas que apresente quadro de febre, tosse, dor de garganta, esse profissional ele tem que ser afastado preventivamente e tem que ser feito o teste justamente para se identificar se ele está infectado com o coronavírus ou não. E nesse processo nós identificamos, como eu falei anteriormente, 199 mil profissionais que foram notificados dentro do sistema. Podem ter um pouco mais, mas esse é o número real que nós temos. Em termos de informações hospitalares, é isso que nós estamos trabalhando junto com
com os estados, para entender dentro dessa dinâmica de indicadores complexos, é importante não somente termos os equipamentos, mas também termos os profissionais. Então, é fundamental que esse diálogo entre estados, municípios e o nível federal seja feito até no sentido da gente promover, como está sendo feito agora, por exemplo, em Manaus, com o envio de profissionais de saúde para atuar e reforçar o Estado, justamente para a gente compreender e dar justamente esse reforço na capacidade de resposta dos Estados. Mas acho que a principal mensagem é que nós estamos ainda num momento de crescimento de casos, né? Não há nenhuma perspectiva nesse momento de estabilização ou até mesmo diminuição. O que nós temos talvez seja a redução da dinâmica de infecção, quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, que teve um crescimento linear muito elevado, mas serve de alerta para que que todos, não só os gestores profissionais, mas principalmente a população, tome os devidos cuidados para evitar a infecção pelo coronavírus. Os nossos sistemas de mortalidade, eles levam cerca de até 60 dias para uma informação do óbito ser dada a reentrada no sistema de informação. Esse é o prazo legal. Nesse meio tempo, a gente começa a avaliar os óbitos por meio de outros sistemas de informação, como, por exemplo, é o CIVEP-GRIPE. Então, para que nós tenhamos efetivamente o retrato geral do Brasil em relação às mortes, e principalmente as mortes por coronavírus, essa limitação desse sistema em estar repassando as informações para o nível federal, ela deve ser considerada. Mas nós estamos acompanhando, semana por semana, a evolução no número de registros, justamente para tentar estimar e trabalhar do ponto de vista estatístico com o excesso de mortalidade, que no momento ele ainda não a gente considera que o número de mortes por coronavírus é bastante significativo, no entanto, de como ele se comporta em relação às taxas de mortalidade, tirando algumas regiões e alguns locais específicos em que isso tem se feito numa velocidade maior, ele se mantém ainda dentro de um patamar que a gente não consegue definir excesso de mortalidade por meio do sistema de informação de mortalidade, somente por meio do sistema de vigilância da gripe, CIVEP-GRIPE, por conta da sua especificidade, tanto de casos hospitalizados, mas principalmente daqueles hospitalizados que evoluíram para óbito. Agora, a notícia que abalou, que mexeu aí com essa sexta-feira. O ministro da Saúde, Nelson Teich, deixou o cargo nesta sexta-feira, dia 15, antes mesmo de completar um mês à frente do ministério. Em nota, a pasta informou que ele pediu demissão. Teich tomou posse dia 17 de abril. Esta é a segunda saída de um ministro da Saúde em meio à pandemia do coronavírus. Teich havia substituído Luiz Henrique Mandetta. E assim como Mandetta, Teich também apresentou discordâncias com o presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas de combate ao coronavírus no nosso país. E como a gente vê por aqui, como faz todo dia, o governador Eduardo Leite atualizou as ações de enfrentamento ao coronavírus aqui no nosso estado. Nós tivemos já neste último período uma nova morte confirmada no município de Passo Fundo, que é o sistema da Secretaria de Saúde. Então, na verdade, serão 121 mortes, pelo menos, aí confirmadas no estado nesse momento. Do total de casos que nós temos diagnosticados, são 60,5% aqueles que já se recuperaram. E, nesse momento, a taxa de ocupação das nossas UTIs, os leitos de terapia intensiva, são de 72,8%, sendo que dos pacientes que estão nos leitos de terapia intensiva, são 17% os pacientes confirmados ou suspeitos para o coronavírus. Então, temos disponibilidade dos leitos e dos pacientes que estão internados nos nossos leitos de terapia intensiva no estado, são 17% aqueles que estão internados por confirmação de coronavírus ou por suspeita de coronavírus ou de outra síndrome respiratória aguda grave. O retorno às aulas vai ter que se dar muito mais ainda com o ensino à distância do que com o ensino presencial. E esse ensino à distância vai ser viabilizado, entre outros fatores, com apoio da Assembleia Legislativa,
que está devolvendo 5 milhões de reais que vão ser utilizados integralmente para o governo do estado poder viabilizar o pagamento do pacote de dados na internet, nos celulares, dos alunos estaduais, para que eles possam acessar conteúdos em plataforma de educação sem ser demandado o seu pacote de dados nos seus aparelhos de telefone. Então, é uma forma, né, de nós viabilizarmos as condições para o ensino à distância para os alunos do estado do Rio Grande do Sul, mas a gente vai interar mais a população sobre isso nos próximos dias, apresentando os protocolos da educação. O vice-governador do nosso estado e o secretário de Segurança Pública, delegado Ranolfo, apresentou os indicadores de criminalidade do mês de abril, que felizmente apontam queda nos índices. Trazendo ao público os indicadores criminais, então, do mês de abril de 2020. Podemos, portanto, então, dar início a esta apresentação. Pode avançar, por favor? Pode avançar, mas... Bom, o primeiro dado que nós vamos trazer aqui são os ataques a banco, né? Nós temos aí uma redução de 90% nos ataques a bancos, comparativamente o mês de abril de 2020 com o mesmo período do ano passado. Enquanto em abril de 2019 nós tivemos 10 roubos a banco, neste ano de 2020 foram tão somente um fato dessa natureza, né? Próxima lâmina. Essa lâmina nos traz praticamente aí todos os crimes patrimoniais. O que nós observamos nessa lâmina, né? Uma redução de 21,3% nos roubos de veículo. Nós temos uma redução de 36,7% nos furtos de veículos, uma redução nos roubos de 56,4% nos roubos, enquanto em abril de 2019 nós tivemos 5.836 ocorrências dessa natureza. No abril deste ano nós tivemos aí 2.544, né? Da mesma forma, se observa uma redução de 51,8% nos crimes de furto, 36% nos ataques a comércio e ainda também uma redução considerável de 54,3% no roubo a transporte coletivo. Os latrocínios, que é um dos crimes, mais gravemente apenados do nosso sistema legal, apresenta aí uma estabilidade nesse mês de abril. Nós tivemos, em abril de 2019, foram 8 casos, mantivemos exatamente o mesmo número nesse ano. A prefeita aqui da nossa cidade, Fátima Daut, participou ontem do Estação Hamburgo aqui da nossa casa, com o chefe Rodrigo Steffen, o Rodrigão, e uma bancada qualificadíssima, junto com o Dudu News e o Martin Beren. Ela falou sobre as ações da Prefeitura Municipal ao enfrentamento da pandemia de coronavírus e também sobre o futuro hospital de campanha aqui da nossa cidade. Vamos acompanhar. Bom, eu vou começar então pelos leitos. Os leitos que o Estado ele falou logo lá no início, em março já, nós começamos ali no dia 20, nós colocamos em funcionamento o Centro Covid, e ali o governo do Estado já havia anunciado os 5 leitos de UTI. Isso não aconteceu, nós cobramos isso constantemente, estamos cobrando, mas ainda não temos uma decisão a respeito dos 5 leitos. Então, estamos aguardando, né, para que chegue, mas também não ficamos, porque uma coisa que é importante na administração pública é a gente sempre agir pensando lá na frente, né? Não dá para a gente pensar somente no agora. Então, desde o início, eu dizia para todos, né, toda a equipe que está neste combate ao Covid, de que nós não ficássemos nos baseando por promessas nunca. Então, por isso que o Centro Covid, mesmo assim, ele logo foi implantado, fomos a primeira cidade no estado a ter um Centro Covid de triagem e internação pronto e atendendo a população. E da mesma forma, busquei junto aos hospitais privados, então, uma parceria, caso houvesse necessidade de compra de leitos, de UTI, inclusive,
para que a gente estivesse pronto, né, para o que pudesse acontecer. Então, tem que se agir sempre pensando à frente. Estamos cobrando 5 leitos, é claro, porque estes 5 leitos são importantes porque eles ficam no município, né, depois. Então, nós continuamos cobrando estes 5 leitos, mas não quer dizer que nós não agimos, né, esperando que os 5 leitos viessem, porque já percebi bem, né, eu como administradora, né, de uma vida toda, e até pela minha formação, como disse o Rodrigo no início, né, vocês são 3 profissionais do jornalismo, da comunicação, sendo que o Martin aí tem a formação. A minha formação é essa. Hoje, eu estou na profissão que eu me formei. Eu sou arquiteta e sou urbanista, e a minha pós-graduação é em gestão estratégica de cidades. E quando a gente fala em gestão estratégica de cidades, nós precisamos pensar à frente sempre. Não dá para ficar com o olho ali só no retrovisor ou esperando que as coisas aconteçam conforme prometido. Então, por isso que a gente seguiu. A outra pergunta, Martin, a respeito do hospital de campanha. Nós, então, o hospital de campanha vai sair sim, inclusive deve estar já ocorrendo aí a publicação. No início da pandemia, dado os estudos e tudo que vinha acontecendo, a nossa ideia era fazermos um hospital de campanha com 100 leitos. No entanto, nós, depois de bastante avaliações, inclusive estamos tendo hoje uma palestra, né, lá na prefeitura, chamamos uma pesquisadora para falar sobre o vírus. Essa palestra é só para as pessoas que estão envolvidas, é só para a equipe envolvida ao Covid, então a gente precisa sempre ter muito conhecimento, e a partir disso, nós resolvemos modificar o hospital de campanha, que ele fosse para 25 leitos no início, com a possibilidade de aumento para 50 assim que possível, né, assim que necessário, e assim em módulos, porque nós estamos, graças a Deus, aqui no Rio Grande do Sul, conseguindo manter a curva achatada, e se isso continuar, e que eu espero muito que continue, muito mesmo, mas vai depender mais das pessoas, esse modelo de fazer em módulos, ele vai se mostrar melhor até pelos custos que isso traz para nós. É importante dizer para todos que o hospital de campanha é como se quando a gente faz um seguro, né? É um seguro que se tem. Quem quiser assistir o vídeo completo do Estação de ontem, ele está disponível nas nossas redes sociais. Vale TV no Facebook e no YouTube. A jornalista Aline Pires, que apresenta o boletim da Covid-19 aqui de Novo Hamburgo, atualizou os dados da Covid do centro de triagem. Vale lembrar que esse boletim é diário, então de hoje deve estar sendo transmitido simultaneamente aqui com o nosso jornal. Vale a pena depois conferir lá no Facebook da Prefeitura. Novos casos de Covid-19 em Novo Hamburgo, que foram atestados hoje. 5 deles foram por testes rápidos e 2 por testes PCR. Trata-se então de um homem de 70 anos já sem sintomas, um homem de 77 anos que segue internado, outro homem de 52 anos que está em isolamento domiciliar e 4 mulheres de 26, 30, 33 e 50 anos. No momento temos os seguintes resultados dos exames realizados em moradores aqui de Novo Hamburgo. São 74 casos confirmados até agora, incluindo 2 óbitos, e 40 hamburguenses recuperados do coronavírus. 285 resultados são negativos para a Covid-19 e 5 casos suspeitos. Repetindo então os números dos exames. Foram confirmados então 74 casos, incluindo 2 óbitos, e 40 hamburguenses já se recuperaram da Covid-19. 285 resultados foram negativos para a doença e 5 casos são suspeitos. Entre os 74 casos, 29 resultados foram comprovados por testes rápidos e 45 por testes PCR. Repetindo então o número de atendimentos feitos até agora no centro de triagem desde o dia 20 de março. 1.041 atendimentos, 549 foram encaminhados para isolamento domiciliar, 7 estão internados e 2 na UTI. A Guarda Municipal de São Leopoldo, da nossa cidade vizinha, encontrou uma lápide histórica em descarte irregular. O Grupo de Defesa Ambiental e a Guarda Civil Municipal de São Leopoldo encontraram uma lápide em pedra grés com inscrições em alemão e que indicam a data de 1808. A peça foi localizada em um local na Avenida John Kennedy durante a ação de fiscalização para combater o descarte irregular em áreas impróprias. A lápide foi transferida para o Museu
Museu do Trem, onde ficará aos cuidados da Coordenadoria do Patrimônio Cultural, da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Internacionais, a Secult de São Leopoldo. De acordo com o diretor e coordenador do Patrimônio Cultural, Joel Santana, a peça será higienizada e depois será feita uma tradução para o português das inscrições. Vamos a um breve intervalo para os nossos apoiadores, não saia daí! Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estamos de volta do nosso intervalo, já deu tempo de lavar a mão, de passar álcool gel e pegar o seu cafezinho, porque agora a gente fala de São Leopoldo. Mesmo com a volta às aulas suspensas, a preocupação com o retorno e o bem-estar dos alunos é a preocupação de muitas cidades, inclusive de São Leopoldo. O prefeito Arivanazzi visitou as obras da EMEI Nosso Sonho, de muitas melhorias para o local. Estamos aí no tema da pandemia, né, que é um problema que ainda estamos vivendo com muito drama, né, com muita dificuldade. Mas a cidade não pode parar, nós continuamos com muitas obras na cidade, na área da educação, na área da saúde mesmo, na área da infraestrutura. E essa é uma escola, né, nova que nós estamos fazendo, um anexo, né, uma ampliação da escola aqui na Coab Duque. Era um compromisso nosso e vamos nos próximos 30 dias talvez terminar a obra, entregar para botar nossas crianças aqui, né, que é a ampliação da nossa rede de escola infantil na nossa cidade. E isso é muito importante, né? Nós estamos todo mundo preocupado com a pandemia, mas as coisas estão caminhando, cuidando da cidade, investindo, para que quando isso passar, a gente possa ter uma cidade melhor, uma cidade que as pessoas possam voltar também, e voltar a viver a vida de uma forma normal, vamos dizer assim. Então esse investimento é muito importante, né? Investimos aqui. Nós estamos fazendo a escola, estamos fazendo quadra de futebol, né? Nós estamos no Batista, vamos visitar uma quadra de esporte. Fazia mais de 5 anos que estava parado, nós recuperamos uma emenda, estamos investindo lá. Temos outras quadras que nós necessitamos para começar, mas em função este olhar para cuidar da saúde, nós estamos também esperando as coisas deslanchar um pouco para... Então é a preparação da rede, né? Hoje nós estamos cuidando das famílias como, que não estão na escola, dando alimentação para as famílias carentes. Nós já entregamos quase 60 mil kits de alimentação nos últimos 2 meses para nossas famílias. Vamos repetir agora no final do mês de novo, né, porque tem muita gente na nossa rede municipal que tem muito problema de alimentação, né, estão desempregados, né, o desemprego aumentou. Mas aqui o investimento é muito importante, né? A nossa diretora aqui que teve sempre uma luta muito grande para a ampliação da escola, o Ricardo, a equipe de educação. E é uma escola bonita, né? Não é uma escola qualquer. Uma escola com estrutura, né, bem planejada, bem organizada. As famílias, quando voltar para cá, vão gostar muito. Então, é um pouco nossa obrigação, nosso dever, né? Nós temos uma proposta, né, que era até 2024 a cidade não ter mais nenhuma criança fora das creches. E essa é uma escola que está nesse planejamento estratégico do município, né?
Ao longo desta semana em que se comemorou então a Semana da Enfermagem, trabalhadores que atuam no Hospital Centenário de São Leopoldo contaram, dividiram um pouco da sua experiência e o sentimento sobre a atividade profissional. Uma forma de dividir com todos as histórias de quem faz o centenário no seu dia a dia. No vídeo que vamos assistir hoje, a Gladys, técnica em enfermagem, conta pra gente um pouquinho mais da sua história com o Hospital Centenário. Olá, meu nome é Gladys, eu sou técnica em enfermagem, eu trabalho na rede há 19 anos, mas aqui no Hospital Centenário, na emergência pediátrica há 3 anos, tá? Essa semana nós estamos entrando na comemoração da Semana da Enfermagem. Eu, como sendo da enfermagem, eu quero destacar o quanto é importante o nosso serviço. Primeiramente, ressaltar que a assistência da enfermagem, a enfermagem que fica 24 horas com o paciente, né, que o estar diretamente com o paciente, de vivenciar com ele, com o familiar dele, isso é muito importante. E no momento que tu te sente a satisfação por estar fazendo isso, de estar junto com o paciente, cuidar do paciente na sua integralidade e acompanhar o familiar também, você percebe e tem certeza que está no caminho certo. E essa certeza que eu tenho. E uma das coisas mais importantes que eu levo para mim, no momento que você atende um paciente, é sempre se colocar do outro lado. Você se colocar no lugar dele. Como você gostaria de ser atendido? Se você atender desta maneira, você sabe que você está fazendo o caminho certo. A enfermagem pode ser sinônimo de várias palavras: dedicação, amor, responsabilidade, infinitas palavras. Mas eu, no dia a dia, apesar de ter muitos anos já, 19 anos como técnica de enfermagem e 2 anos como enfermeira, eu vejo cada vez mais que estou no caminho certo e fico muito feliz e realizada por isso. Quero parabenizar a toda a equipe de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, a todos que compõem a assistência de enfermagem do Hospital Centenário. A série completa, então, desses vídeos você pode acompanhar pelo Facebook da Fundação Hospital Centenário de São Leopoldo. O prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, e o Thiago Vargas, secretário de Desenvolvimento Social e Habilitação, também fizeram uma live de atualização sobre os dados da Covid-19, as ações da prefeitura e o novo decreto estadual e municipal. A gente, num conjunto, está procurando manter, para que as pessoas possam trabalhar, ter o seu sustento, sustentar a sua família. Isso eu acho que é o principal nesse momento. Então é importante que as pessoas respeitem e nos espaços públicos não se aglomerem, utilizem a máscara. Agora, já era em Campo Bom, agora o decreto é estadual. Então, vamos dizer, a utilização da máscara eu acho que tem sido bem importante para que a gente possa manter os nossos índices de menos contaminação, né? Nós estamos, então, continuamos com os 4 casos, né, confirmados. Temos tido um aumento significativo dos suspeitos, tá? Isso é bom a gente colocar. Claro que também com a entrada do frio, as síndromes gripais aumentam e mais gente consulta, né? Então, vamos dizer, aumentam, tem sintomas, vamos fazer o teste, né? Porque e assim funciona. Mas, por enquanto, continuamos com os 4 casos aqui em Campo Bom. Teve esse caso, então, que está internado, mas não é um caso de Campo Bom, é de Bento Gonçalves, então ele não conta para a nossa cidade. Mais uma vez, eu queria agradecer também, né? A gente, às vezes, tem que reclamar, dizer para o pessoal se comportar, né? Não sair jogando, não ir para os espaços públicos sem cuidado, usar máscara, distanciamento, mas a gente também tem muito para agradecer. Como eu já fiz o agradecimento inicial ao Poder Judiciário, ao Fórum de Campo Bom, eu gostaria de entender, hoje nós temos mais de 100 empresas, entidades, pessoas da comunidade que já auxiliaram o nosso município de diversas formas, né? Essa semana ainda tive no hospital, a UBEC, mantenedora de Santa Terezinha, da comunidade católica, ela doou 3 camas automáticas, né, para o nosso hospital. Então a gente participou dessa entrega e a gente fica muito feliz, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma questão bastante adversa, aí rondando a cidade, que é o Covid, a gente tem uma onda fantástica de solidariedade, de união,
de amor ao próximo, enfim, que tem nos feito sentir cada dia mais acolhidos. Embora a gente tenha sempre um pouquinho de receio, né, por toda essa situação, mas a gente vê que a gente está muito forte quando se fala de voluntariado, quando se fala de solidariedade, quando se fala de respeito e amor ao próximo. Outra coisa que gostaria de colocar é que nós continuamos, né, nós reiniciamos lá a questão dos atendimentos seletivos, exames no hospital. Como a gente ficou um tempo parado no início, gera um certo acúmulo, algumas filas, isso a gente está ajustando para tentar reduzir. Já que estamos falando da Semana da Enfermagem, aconteceu uma serenata para o pessoal do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, como forma de homenageá-los. Vamos acompanhar esse momento para lá de especial. Querida Herta vai dar uma passadinha agora para deixar um recadinho muito importante, né, querida? Vai daí, Herta. Eu tenho que fechar minhas janelas. Tá tudo frito aqui hoje. Eu tenho que sair de casa, eu tenho que só fazer uma coisa rápida e voltar logo para casa. Porque eu tô, como disse lá no negócio de risco, porque eu já tenho uma idade. Já tô levando minha máscara junto. Pessoal, agora tem que sempre usar máscara. Se for caminhar na rua, ou for fazer passeamento, ou no mercado, ou na farmácia, não importa, na rua também. Aí a máscara tem que botar certo. Tem gente que bota aqui embaixo, assim. Tem uns que botam embaixo do nariz, assim. Tem que botar certinho, assim, por cima. Assim, por baixo, por cima, bota nas orelhas, assim. Sabe que eu ponto máscara, a gente bota. Ninguém vê se a gente tá de mau humor ou de bom humor. Ai, todo mundo é bonito. Aí não pode passar maquilagem também. Eu vou tirar a minha, né? Então tem que botar direitinho, então. Fechar tudo direito, tá bom? Agora deixa eu ficar tudo fechadinho aqui. Tá, gente? Depois eu vou voltar e vou botar minha máscara pra ir lá no... Eu tenho que ir no mercado, lixeiro. Que o uso dela é importante, a gente já sabe. Mas a maneira certa de usar e higienizar, nem todo mundo sabe. As dicas e as recomendações de hoje são da enfermeira Elisiane de Oliveira Machado, de Sapiranga, sobre o uso das máscaras. Olá pessoal, eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre as máscaras de tecido. O Ministério da Saúde está recomendando o uso das máscaras de tecido para a população em geral, para que possamos reservar as máscaras cirúrgicas que eu tenho aqui para os profissionais de saúde. O que deve se observar nas máscaras de tecido que são vendidas por aí? O que é importante? Elas têm que necessariamente ter um filtro. A confecção, a gente tem que ser de um tecido, preferencialmente algodão ou tricoline, com um filtro de TNT por dentro. O que é importante? Ela tem que ter um clipe nasal, vou demonstrar para vocês. Esse clipe nasal tem que ser flexível, tá? E ajustar ao nariz e à face. Tá? Toda vez que você for utilizar a sua máscara, tu tem que higienizar as mãos antes, quando for colocar a sua máscara. Tu tem que higienizar as mãos antes. A gente sempre vai pegar pelas borrachinhas laterais, que é muito importante que elas fiquem confortáveis, não fiquem puxando demais e que tenha a vedação do lado da face. Uma coisa importante é quando tu for remover essa máscara, você não pode tocar na frente da máscara. Você tem que sempre remover utilizando as borrachinhas. Dessa forma, vou demonstrar.
vai ser para colocar, ajusta o clipe, aqui, vou ajustar aqui. Para remover, a gente vai remover assim, tá? A troca da máscara vai ser sempre que ela estiver úmida, isso normalmente não vai durar mais do que umas 4 ou 3 horas, tá? A indicação de higiene dessa máscara é orientado, então, que seja lavado com água e sabão. Após isso, deixa ela 30 minutos em imersão com hipoclorito, depois enxágua e aí depois lava de novo. É importante lavar ela separado das outras roupas. E quando você sair, como o período de validade dela é muito curto, tem que levar uma outra para substituir, se for necessário, dentro de um saquinho separado e levar um saquinho reserva para colocar então a máscara suja. O recomendado pelo Ministério da Saúde é que ela seja lavada no máximo 30 vezes. E sempre observar se ela não vai estar danificada, não torcer muito forte para não danificar esse tecido. E as orientações são específicas para alguns tipos de uso, por enquanto, tá? Mas orientações a gente consegue encontrar no site do Ministério da Saúde. E estamos à disposição também aqui na Vigilância Epidemiológica de Sapiranga, se alguém precisar de algum esclarecimento. Obrigada. Esta semana foi uma semana muito especial para toda a equipe que atua no Hospital Unimed Vale dos Sinos aqui de Novo Hamburgo e também para os familiares do senhor Nativo. Ele é o segundo paciente com a Covid-19 a receber alta no hospital. Depois de mais de um mês de internação, o senhor Nativo então deixou o hospital sob forte comoção e também chuva de aplausos. Confira esse vídeo e esse momento para lá de emocionante. Hoje é sexta-feira e a gente também vai terminar batendo palmas aí ao seu Nativo. Parabéns pela sua recuperação a todos os profissionais da saúde, em especial aos profissionais da enfermagem. Afinal de contas, esta semana foi toda deles. O Vale News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com Estação Hamburgo de hoje. Se possível, neste final de semana, fique em casa. Até amanhã. Não, até segunda.